Começamos o segundo episódio do Conexão Franquia, que é um pedaço do Didático Cast. A gente está com mais de 200 episódios e hoje eu vou te mostrar o porquê que a tua franquia talvez não tenha deslanchado e o porquê que talvez o seu negócio não tenha deslanchado. Porque negócios, CNPJ, são feitos por pessoas. E eu estou diante de duas pessoas aqui que a gente já está conversando há um pouco mais de 1h30. E sabe aquelas conversas que a gente faz, que a gente começa, quando você conhece uma pessoa e que parece que você já conhece elas um tempão? Foi isso que aconteceu aqui. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Ellen, pela presença de vocês. Vocês querem falar alguma coisa de início? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos estar aqui com vocês. Eles vieram de Minas Gerais para a gente poder bater um papo aqui. Eles têm uma franquia que eu tenho várias dúvidas sobre como funciona, mas se você pegar, por exemplo, a série que está na Prime Video, se você pegar... Eu gosto muito de Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série muito antiga. E você vê lá o Chris e a família dele em lavanderias. Isso nos Estados Unidos é muito comum. É muito comum, né? É habitual. Já é do hábito, Já está no DNA das pessoas. Mas no Brasil, por exemplo, talvez eu prefiro ter minha lavadora de roupa lá atrás da minha casa, porque não é algo que talvez tenha sido contado da forma correta. Talvez não tenha a publicidade adequada ainda nos veículos de comunicação, talvez por uma questão de cultura, e aí eu tô um monte de talvez para passar a palavra para vocês. Talvez o fato de a gente viver numa sociedade que, de repente, isso é um luxo, eu pagar para lavar minha roupa em um local? Eu acho que o primeiro questionamento a ser esclarecido aqui é de que esse conceito de que lavanderia é um artigo de luxo, é para quem está ali numa classe B, numa classe A, isso é passado. Eu acho que o conceito da lavanderia de autosserviço veio para mudar essa realidade e trazer isso de forma mais acessível. Então, antes assim, para lavar um terno, para lavar uma muda de roupa, custava o olho da cara. Nós estamos falando aí de um impacto de quase 5% no orçamento de pessoas que ganham até um salário mínimo. Né? Então, para lavar uma muda de roupa era 80, 90, 100 reais. Exatamente. Né? Hoje a gente vê uma forma mais prática, mais acessível, que busca comodidade, que busca entregar para o usuário algo que realmente, como essa forma de pensar, totalmente diferente. Então, uma lavanderia de autosserviço, ela vem trazer aqui para a população brasileira, e isso houve um acréscimo, isso já é um serviço que vem prestado no Brasil. Acho que acredito que desde 2015, 2010, a gente vê algumas lavanderias iniciando essa modalidade de atendimento, né, de autosserviço. Com a pandemia, a gente vê uma mudança muito drástica no modo de viver, a questão de você ter que buscar formas diferentes de trabalhar também. Isso veio fazer com que o brasileiro começasse a pensar que, peraí, mas eu consigo trabalhar home office, eu não preciso ser altamente presencial. E isso veio mudando a forma de pensar, a conveniência, a praticidade. A gente vê isso muito na geração Z. Essa geração ela vem mudando a forma de buscar experiências também. Quando a gente fala que o tempo é o bem mais precioso que nós temos hoje, eu acho que ele é mais precioso que dólar, que ouro. O tempo é precioso. Então, quando a gente fala que o tempo que se gasta lavando roupa em casa, eu posso estar fazendo outras coisas, gastando esse tempo de uma forma mais prazerosa, eu posso estar gastando ali com a minha família, vivendo, e isso vem modificando a forma de pensar. Trazendo isso para a lavanderia, quando eu falo que eu tenho ali 1 hora de economia de tempo, quando eu uso o bem, uso uma loja onde eu coloco ali para lavar e para secar, e eu tenho essa praticidade, essa economia de tempo, economia de dinheiro, economia de água, economia de energia, porque a gente sabe que comparando uma lavadora de autosserviço, que é uma lavadora industrial, uma lavadora que vai ter um cuidado com a roupa,
quando a gente traz um insumo que é de lavanderia industrial e oferece isso para a população, a gente está trazendo também excelência na entrega de um serviço. E em comparação com uma lavadora doméstica que gasta 2 horas, às vezes, se for colocar ali no molho, colocar um produto, estender a roupa no varal, expor a sua roupa ao sol para poder secar. Isso nós estamos falando num momento onde eu tenho sol, porque boa parte do nosso ano, dependendo da região onde você mora, você vai ter chuva praticamente todos os dias, né? Então, isso tudo é uma tendência, a gente vê isso chegando muito forte nessa população, nessa geração, vamos dizer assim, que busca praticidade, que busca economia, que busca conveniência. Esse hábito também de lavar roupa, eu acho que é importante salientar também, que a rotina de lavar roupa geralmente cabe às mulheres da casa. Né? Mas, assim, o grande público que frequenta a lavanderia, por exemplo, das nossas lavanderias, são de homens solteiros, né? De homens solteiros ali, que às vezes moram sozinho, de pessoas de faculdade, que tem ali uma rotina de estudo muito voraz, né? Assim, muito aplicada. Os pais, às vezes, estão ali colocando seus filhos em kitnets muito pequenas, então eu acredito que eles têm que ter uma roupa sempre lavadinha ali dentro. E a tecnologia, por exemplo, das máquinas que a gente usa, que são máquinas americanas, é uma tecnologia que praticamente as roupas já saem, alguns tecidos já saem praticamente passados de dentro, sabe? Então, cuidado com o fio, com a fibra, a questão do perfume, muitas pessoas não estudaram, né? A questão têxtil, e isso é muito importante, até para escolher o tecido que nós vamos comprar as nossas blusas, né? As nossas roupas. E esse cuidado com o tecido, isso é muito importante, né? Essas máquinas proporcionam isso. E o insumo que ele é próprio de lavanderia, ele praticamente, para você ter esse resultado, você teria que usar 3 vezes ou até 5 vezes mais na sua casa para ter esse resultado. E pensa naquela rotina de separar a roupa branca, bater, espera 1h30, 2 horas, depois estende, depois roupas coloridas, depois roupas, cama, mesa e banho, depois eu tenho ali toalhas. Então, assim, essa rotina, ela acaba tomando muito tempo do brasileiro toda semana. E assim, numa lavanderia de autosserviço, onde esse fluxo ele é diminuído, né? Você tem 3 conjuntos de máquinas para lavar e 3 para secar no mesmo ambiente. Você já pode chegar e colocar roupa branca, roupa colorida, roupa de cama, mesa e banho. Com 30 minutos ali, você já tem uma lavagem com uma qualidade excepcional. E com mais 30 minutos, você coloca para secar e rapidamente resolver o seu problema. Além de que, não preciso ficar esperando. Geralmente estamos localizados em áreas de conveniência, onde tem uma padaria, tem um supermercado, então o cliente recebe na palma da mão, estou acabando o seu ciclo daqui a 5 minutos. Então isso é uma comodidade muito grande, né? Então a gente vê essa geração nova chegando, dando muito valor para isso, mas não podemos deixar de avaliar também que nós temos hoje, dentro da nossa lavanderia, clientes que têm 84 anos de idade. Nós estamos falando assim de uma praticidade tecnológica muito rápida, do totem de pagamento, e que antigamente era assim, né? Ô, mãe, tô indo lavar minha roupa na lavanderia. Ou, vó, tô indo lavar a roupa na lavanderia. Ela falava assim, não, aqui, ó, peraí. Não vai lavar a roupa na lavanderia, não. Eu tô aqui em casa o dia inteiro, à toa, vou fazer pra você. O que a gente percebe hoje muito? Com a era tecnológica, onde as pessoas buscam já comunicar com outros. Minha tia conversa com a outra lá em Portugal, e antes era só por carta. Então agora ela prefere estar com esse tempo ali conversando com a minha tia, ou com outros parentes, usando a tecnologia, do que gastando meu tempo lavando roupa, né? E ainda não ficar aquela qualidade, porque vai chegando a uma certa idade que a gente não consegue mais estender uma roupa num varal, né? Até evitar acidente dentro de casa, porque quantos acidentes a gente viu nesse tempo de colocar uma escadinha para poder estender uma roupa. E pensa, a partir dos nossos 60 anos de idade, e boa parte da população ainda não pratica atividade física, né? Então não tem fortalecimento do ósseo, muscular, pode causar um acidente por causa de estender uma roupa no varal, a gente tem uma complicação muito maior, né? Se ela tiver uma área para isso, né? Porque com as verticalizações hoje, é muito difícil. Hoje as construções, os projetos arquitetônicos não prevê uma área de serviço adequada para que você possa pelo menos estender a sua roupa. Então a gente visualiza isso como também um problema que a gente traz uma solução, né? Mas você colocou que sai mais barato, por exemplo, sairia mais barato para mim. Uma estimativa, né? Se a gente pensar em custo, em você comprar uma lavanderia,
Ó, você comprar uma máquina de lavar, uma secadora para sua casa, com o custo que você tem de sabão, pensando na qualidade que eu estou te entregando, tá? Pensando especialmente na economia de tempo. Porque se você pensar que o seu tempo ele é precioso para você, quanto que vale uma hora com o seu filho? Quanto que vale uma hora para você ficar com a sua esposa? Quanto que vale uma hora de trabalho que você ganha ali, em vez, comparando com o tempo que você vai gastar para lavar, estender, guardar, passar, às vezes, porque dependendo do tipo de roupa que você tira da sua secadora ali dentro da nossa lavanderia, ela praticamente está passada, fora a qualidade, então, perfume. Então, a economia que existe de água, nós estamos falando de mais de 100%, porque a nossa lavadora ela gasta 50 litros para fazer um ciclo, enquanto uma lavadora doméstica gasta em média de 100 a 120 litros. Então, nós estamos falando de uma economia gigantesca e um bem ao meio ambiente que você faz também. Um impacto ambiental que você contribui de forma incrível. Fora energia, economia de energia. Nós estamos falando que nós temos um custo, em média, de 2 a 4 kW, enquanto uma lavadora doméstica, 8 a 10 kW. Então, fora a economia de energia. A manutenção, porque a gente tem que pensar em todos os desgastes naturais que vai acontecer com aquele maquinário que você vai ter na sua área, em casa. Então, toda essa economia, ela tem que ser calculada. Mas o que eu bato na tecla novamente, o tempo. O tempo, eu acredito que ele é o bem mais precioso. E isso, ele é imensurável. Não tem como você mensurar o que você vai ter de economia em relação a tempo, quando você compara o tempo que você leva para lavar, estender, guardar, dobrar, comparado ao serviço que a gente entrega. Então, eu acho que essa economia, falando de economia, eu acho que esse é o principal ponto. E vamos falar de valores, né? Hoje, em média, em Minas Gerais, onde a maioria das nossas lavanderias estão, o nosso valor é de R$17 para lavar e R$17 para secar. 10 a 12 quilos de roupa. Então, assim, a população está assustando muito com esses valores. Então, a gente coloca, inclusive, um letreiro luminoso na porta, ou fazemos ações, como ações, por exemplo, de flyer, né, ali, de publicidade, propaganda local, mostrando que R$17. As pessoas veem e falam assim, não acredito nisso, eu vou fazer minha conta em casa aqui. Né? Então, a gente nem aborda falando do tempo. Porque se eu for colocar 1 hora de produtividade hoje, ou 1 hora estando num restaurante, com a família, compartilhar outros momentos, brincar com meu filho. Né? Então, hoje eu não lavo roupa na minha casa mais. Hoje eu pego todas as nossas roupas, levamos para a nossa lavanderia e fazemos nosso ciclo de lavagem e secagem também. Até porque a nossa lavanderia foi muito bem pensada nisso. A gente percebeu, estudando, né, fazendo um benchmarking importante aí, em relação ao nosso concorrente, que a lavanderia ela precisava ter um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante. Então, a gente tentou transmitir o lar para dentro da nossa lavanderia. Então, quando a gente coloca ali uma área kids, com um tapete que transmite uma sala, com cadeiras mais confortáveis, com uma estação de cowork, um bistrô, onde a pessoa pode não só trabalhar, mas também ali, às vezes, trazer algo, tomar uma cervejinha, sociabilizar. Então, a gente pensou nesse espaço. Então, as nossas lavanderias, elas são realmente pensadas para trazer conforto e experiência. Então, eu falo que quem entra na nossa lavanderia tem uma experiência totalmente diferente de qualquer outro ambiente. O que se destacou bastante nesse último ano é que existem alguns arquitetos já que estão programando, pegando aquele pedacinho que ficava a máquina nesses apartamentos, que cada vez são mais compactos, e transformando numa extensão da cozinha. Então, já existem projetos para fazer isso, e muitos dos prédios, né, das verticalizações que estão nascendo hoje, já não nascem mais com a área de lavanderia, e estão fazendo já aquelas áreas de lavanderias subsolo, já para realmente tirar de dentro dessa casa, desse apartamento, esse ambiente. Né? E o que a Chuva Aral ela teve de visão? Porque nós donos viemos de outros negócios, nós temos a característica de chão de fábrica, nós lavamos as nossas lavanderias, nós higienizamos, nós
conversamos com o público local, nós ouvimos as dores das pessoas. Então, desde a escolha do ponto, que é muito importante, até mesmo essa questão estética, as lavanderias, de 2 anos para cá, houve um boom de procura desse serviço, né? Automático pelo desenvolvimento social, isso é fato. Só que aí o mercado, o que ele faz? Ele apenas atende uma necessidade para poder escalar rapidamente, depois é difícil voltar atrás e, por exemplo, mudar um layout de 500 unidades, mudar um layout de 1.000 unidades. Então, nascer depois, com toda a nossa expertise, com toda a experiência de empresários, né, que o tempo todo está voltado ao cliente, acho que hoje o empresário de sucesso, ele só tem sucesso quando ele olha para o cliente, o usuário. A atenção total tem que ser do usuário. Parece uma frase clichê, mas assim... Mas é real. É um clichê, é real para que funcione e é totalmente surreal que ninguém faz. Ou ninguém, a maior parte, né? Mas não faz. O que acontece hoje, né? Ações de marketing local, elas são muito importantes no nosso segmento, principalmente. Porque cada bairro tem a sua característica. Então, achar que eu vou montar uma lavanderia e ela vai simplesmente funcionar de qualquer jeito, em qualquer lugar, isso, sinceramente, não vai funcionar. A Chovaral, ela tem uma característica de estudo mercadológico e a gente, como dono, e a gente quer que performa, né? A gente quer vender verdade, né? Então, assim, você quer realmente criar um negócio para ser herdado. Eu falo muito isso que existem 3 características de um negócio hoje, né? Hoje a gente cria um negócio para quebrar, falir, isso faz parte, tá? Eu falo nem falir, eu falo quebrar. Sim. Quebrar é a coisa mais normal de um empreendedor. Eu já tive vários negócios, uns deram certo, né? Outros deram errado. Isso faz parte dessa cadência até chegar num nível de maturidade. No nível de maturidade que você fala assim, peraí, não preciso mais errar, porque eu já sei aonde o gato pula. Onde o gato anda, todo mundo enxerga. Aonde o gato pula, aí está o segredo de fazer realmente e de criar negócios lucrativos. Quando a gente entendeu isso, nós fomos para a rua entender a dinâmica daquele bairro. E mesmo estando em Minas, ter aquela visão acolhedora mineira, né, de falar, pô, eu conheço meu povo mineiro, não basta. Bastou, quando nós descobrimos o segredo de fazer uma lavanderia de autosserviço lucrativa e que também, né, as pessoas tivessem prazer em ir para a lavanderia, de ser um ambiente instagramável, de as pessoas serem novidade, ir para lá para poder, às vezes, sociabilizar, trocar uma ideia, trazer, desde de uma moça de 15 anos, que a mãe manda lavar a roupa na lavanderia, aqui, vai lá, lava a roupa na lavanderia, ela vai com gosto, porque chega lá, ela faz lá o TikTok dela ali dentro, muito legal, até uma senhora de 84 anos que vai para ali para bater papo, às vezes, com uma outra senhora, combina um ponto de encontro dentro da lavanderia, pensa. Então, assim, a gente vê muito isso na tendência americana. O povo americano, por exemplo, mais de 84% do povo americano já utilizou a lavanderia de autosserviço em algum momento. Seja para tirar aquela roupa do guarda-roupa na época entre o calor e o frio, porque está com cheiro ruim, então precisa de lavar, e são pesadas, não tem sido muito grosso. Sim. Seja para lavar, por exemplo, um edredom que, por exemplo, caiu ali um café na cama, que eu estava ali comendo alguma coisa, e dentro de casa fica difícil com aquela máquina, né, ali. Então, assim, de uma forma ou de outra, eu te falo que hoje apenas 4% da população brasileira economicamente ativa utiliza diariamente, e vamos chegar em números em 2028, 2029 de 30%, então um crescimento bilionário, então a gente fala que realmente é um setor muito bom, e que desses hoje 16, 17% da população teve uma experiência de alguma forma. Seja pagando caro lá atrás, numa lavanderia que não era de autosserviço, ou agora sendo contaminado por esse vírus, tá? Porque é um vírus. Eu chego em casa ali pro meu amigo aqui, vamos pro barzinho, vamos confraternizar. Ele, cara, não posso, tô lavando roupa. Aí, peraí, vamos pra lavanderia beber, pô? Vamos pra lavanderia? Né? Ou senão é o seguinte, te encontro na lavanderia ou... Não, peraí. Usa a lavanderia um dia antes, agora com meia horinha, com 40 minutos, 1 hora, e vamos encontrar. Seus problemas acabaram. Seus problemas, eles realmente acabaram. Qual é o tempo médio que as pessoas ficam na Chovaral, por exemplo? Olha, pensando num ciclo hoje, a gente tem em média de 60 a 1h15, mais ou menos, que é o ciclo completo. Vamos pensar de uma lavagem e uma secagem. Depende da roupa. Depende muito da roupa. Mas a gente visualiza, por exemplo, a gente tem cases aqui de clientes que são já recorrentes dentro da nossa lavanderia, que eles levam, em média, 2 horas. Por quê? Porque eles levam praticamente a roupa da semana toda para dentro da lavanderia e ocupam as 3 máquinas.
Então, a gente tem clientes que realmente levam os filhos, colocam as crianças para brincar, enquanto isso vão numa padaria ou vão no barzinho que fica ao lado e utilizam ali a lavanderia em média 1h30, 2 horas. E lavam praticamente a roupa da semana toda. Mas esses serviços de conveniência faz parte do business? Você fala em relação por exemplo, a bebida, isso. É um projeto futuro que a gente está estudando, mas o nosso franqueado ele tem total liberdade para colocar ali uma cafeteria, um cafezinho, ou uma vending machine que oferece ali um refrigerante, um salgadinho. Isso é uma possibilidade, justamente porque a gente pensou em manter um ambiente mais confortável e maior. As nossas lojas, elas são projetadas para expansão e para que o franqueado possa colocar ali um airlock também, por exemplo, que é uma novidade, onde o cliente ele pode deixar a roupa e, por exemplo, eu quero prestar um serviço delivery para o meu usuário, onde ele pode deixar a roupa e durante a semana aqui eu vou lavar essa roupa para ele e depois ele busca a roupa lavada. Também uma possibilidade que a gente está imaginando. Não é característica de todos, tá? Hoje o autosserviço é realmente para aquele empresário que já tem alguns negócios e ele quer ter mais um negócio, mas que ele não precisa estar 100% no negócio, não precisa estar todo dia lá. Gerir de longe. Hoje ele consegue abrir loja, fechar a loja. Isso eu falo por alguns lugares que não tem segurança, tá? Sim. Então, hoje, para nós, segurança é essencial. Quando eu tenho segurança naquele local, o meu franqueado, ele pode deixar a loja 24 horas aberta. E aí você realmente tem públicos que lavam roupa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Como também locais ainda que não criaram esse hábito ou que a gente não tem uma segurança, que você pode fechar a loja meia-noite, programado. É lógico, sempre atentando ao protocolo de ter um cliente dentro da loja, então eles sempre olham. E eu tenho características de franqueados, por exemplo, que vão viver da loja. Que são pessoas que vão todo dia na loja, ou que a loja vai estar próximo da casa dele, ele mesmo vai limpar a loja, ele vai ter esse convívio com os clientes ali daquela localidade. Então, esse franqueado, por exemplo, ele tem liberdade conosco, a gente não ingessa o modelo de negócio, porque a gente entende que cada lugar tem uma característica para ele poder criar um sistema de delivery, onde ele mesmo vai buscar, no caso ali, sistema de busca de roupa, depois ele coloca no airlock, lava a roupa do cliente, coloca, depois o cliente passa e pega, então ele vai criando também essa afinidade, esse convívio com os clientes que viram amigos. Então eu te falo que hoje uma lavanderia de autosserviço, ela é para qualquer público empreendedor que queira vir empreender nesse mercado. É lógico, nós fazemos uma avaliação do perfil, para ver se realmente ele vai cuidar da marca, né, se ele vai cuidar da lavanderia. Então, existem gargalos? Sim, como qualquer outro negócio. Não é um negócio fácil, é um negócio prático. Então, eu costumo muito falar que lavanderia Chovaral, ele é prático, mas não é fácil, como qualquer outro negócio. Não pode ficar abandonado. Uma das coisas que a gente preza muito, que a gente faz com que seja o ponto de atenção, é a limpeza. Muita gente chega para lavar roupa, se estiver chovendo muito principalmente, então a gente deixa ali um protocolo de limpeza impecável. Então, lavar roupas, esse ambiente ele tem que estar 100% limpo. Então, esse é um protocolo que a gente cria e a gente cobra isso do nosso franqueado, tá? Porque se ele tiver que escolher, qual que é a mágica hoje da Chovaral? Né? O que é a Chovaral? Por que a Chovaral nasceu? A Chovaral nasce porque é fato de que, assim como na Europa, assim como nos Estados Unidos, onde eu tenho 5, 6, 7, 10 lavanderias numa mesma rua, tá? Porque enquanto houver roupas, haverá serviço. Haverá clientes. E haverá cliente. Não é? Então, o que acontece? É um serviço essencial, quando as pessoas isso é um vírus, as pessoas vão enxergar que lavar roupa na lavanderia é muito melhor do que lavar em casa, né? Pela qualidade, por outros motivos que já falamos aqui. Mas temos que estar bem posicionados. E qual que é a visão da Chovaral? É que quando o cliente sair para lavar sua roupa, o primeiro lugar que ele vai olhar é para Chovaral. Ele vai bater o olho na Chovaral. Se tiver condições de eu lavar minha roupa ali, tiver uma máquina liberada, eu vou lavar dentro da Chovaral. Se não tiver, ele vai em outra lavanderia e tá tudo certo, tem mercado para todo mundo, porque todo mundo lava roupa. Eu acho que isso que é muito interessante. Então, o layout é todo pensado, as cores são todas pensadas, né? Os nossos avatares, hoje a gente trabalha com inteligência artificial, acho que isso é imprescindível. As empresas que não trabalham hoje com tecnologia, inteligência artificial, elas estão ficando para trás no mercado.
Então, eu tenho ali aquela meinha minha que conversa com o filho, eu tenho a bolinha que conversa com o franqueado, que dá aviso para ele, que chega o aviso no celular, né? Tudo gerido através de plataforma tecnológica, entregando dados 100% para entender comportamento, inclusive, do meu cliente. Hoje eu tenho clientes que lavam uma vez por semana, um ciclo de lavagem de secagem, eu tenho clientes que lavam 3 vezes por semana, eu tenho clientes que gastam R$600 na lavanderia por mês e tem clientes que gastam R$136. Então, assim, o que a gente faz hoje? A gente trabalha todo o nosso público, homens, mulheres, casais, solteiros, né, pessoas com filho, sem filho. Então, existe toda uma atenção para cada público desse. Então, nós entregamos aí um plano de marketing durante 24 meses, né, em ações que vão fazer com que a Chovaral, naquele local, seja reconhecida como a melhor lavanderia de autosserviço do Brasil. Então, assim, é um sonho nosso, nós somos donos da marca, a gente não criou essa marca para vender, a gente criou essa marca para poder realmente, assim, mostrar para o Brasil, né, uma qualidade e um cuidado do mineiro. O mineiro tem muito isso, ele é aconchegante, ele gosta de estar, ele não se compromete facilmente, ele gosta de atrelar realmente, assim, a marca ao conceito de conservadorismo familiar. Então, essa pegada, por exemplo, do meu tapete, né? Nós temos um tapete no meio da lavanderia, entre a área de espera, que tem um avatar nosso, que é a nossa meinha, que também é habitável, que vai para o sinal, que tira foto no Instagram com os meninos, né, nas ações de marketing. E as crianças, quando você puder observar em alguns vídeos, a gente sempre está acompanhando ali dentro, né, as câmeras de segurança dentro da lavanderia, e vemos as crianças brincando no meio do tapete com a meinha. Então, daqui a pouquinho, é lógico, nós vamos dar um brinde da meinha ali, da Chovaral para os filhos. Criar isso da marca, acho que é incrível. Eu acredito que dentro de 5 anos, com certeza. Hoje a gente não tem uma Coca-Cola da lavanderia, né? Hoje a gente não tem, por exemplo, ali um McDonald's da lavanderia. Então hoje eu acredito muito, eu tenho muita fé e a gente vai trabalhar muito para isso, que a Chovaral, ela vai ser aí reconhecida como a marca conceito de lavanderia de autosserviço no país. Hoje são quantas franquias? Hoje nós temos 3 unidades pilotos nossas. Em implantação nós temos umas 11, 12 unidades e temos já mais pelo menos umas 25 em trâmite de avaliação de franqueado. Nós fizemos somente uma exposição ainda em Minas mesmo, uma feira que nós conseguimos fazer um pitch de apresentação de pelo menos umas 150, 160 pessoas ouviram a mensagem, mas são pessoas que vão em busca de vários outros segmentos. Sim. É porque vocês se aplicam à micro franquia. Sim. Né? Sim. Hoje o investimento nosso, ele não ultrapassa a casa de R$218 mil, né? Mas uma margem de lucratividade em média de 37% a 47%. Isso. Por isso esse negócio, ele atrai muito, ele se destaca muito dentro do franchising, né? Porque as pessoas buscam no franchising negócios já validados. Então, 37% de margem de lucro líquido. De lucro líquido. E assim, esse investimento, qual é a estimativa de retorno? O que acontece? Na grande maioria das vezes, retorno, ele é prometido ali entre 18 e 24 meses. A de vocês já tá faturando? A nossa, sim. Estão botando dinheiro no bolso? Sim, com certeza. E assim, geralmente o break-even desses negócios, ele vem aí no seu 12º, 14º mês, tá? Dentro do ramo de lavanderia de autosserviço, bem trabalhado o marketing, com todos os seus segredos ali, né? Realmente, existem alguns pulo do gato, vamos dizer assim, para fazer acontecer. Existe franqueado que está chegando aí com um break-even em 3 meses. Então, as nossas unidades, por exemplo, atingiu o break-even com 3 meses aí, comprovado em DRE. Então, por exemplo, uma ação de marketing inaugural que é feita com 30 dias antes daquele nosso franqueado inaugurar a loja dele, faça com que o primeiro mês dele, no primeiro mês das minhas 3 unidades, no mínimo 75 clientes já estavam dentro da loja. E a cada ação de marketing dessa, a gente espera trazer 25... Semanalmente a gente tem visto aí uma entrada de 10, 15 novos clientes para a nossa base, semanalmente. Agora, vamos entrar nesse ponto, porque como a gente já fez prévia, a gente daqui a pouco a gente volta a gente volta lá atrás, porque a gente já teve essa oportunidade de fazer um pré, mas vocês falaram sobre um ponto aqui, que é a inteligência artificial, que você colocou. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive franquia, mas eu gosto muito do modelo
porque se aproxima de um outro modelo. São filosofias bem diferentes, mas que é um modelo que eu vi lá nos Estados Unidos, que é a questão da Rinodê, Sim, do multinível, do né? multinível, né? Um negócio que é autossustentável, que só Sim. depende de você e que você pode utilizar uma Escalável, marca né? e fazer do teu jeito, óbvio, com padrões, com padronizações que são realizadas, mas é algo que eu gosto muito. Eu acho que só utilizei lavanderia uma vez na minha vida em Las Vegas, porque eu fiquei lá um tempo e sozinho e cansei, porque era caro. Eu cheguei à conclusão que era caro fazer no hotel. Todo dia chegava lá e aí pedia, deixava lá na bolsinha, e aí tá caro. E aí passei na frente de uma e procurei e aprendi, assim como quem vai nos Estados Unidos pela primeira vez aprende a botar gasolina, né? Que é diferente do Brasil, que você não tem uma pessoa que vem. Eu cheguei e aprendi por si só ali. Paga, liberou. Aprendi usou, por si só. Mas eu adoro feiras. Adoro as feiras da ABF, adoro... Gosto de me sintonizar com o mercado e o mercado. E as feiras de franquias é uma excelente oportunidade. E uma coisa que eu percebi do ano passado para cá é que todo mundo fala de inteligência artificial. Todo mundo fala de dados, todo mundo fala de algumas coisas. E pra gente que já trabalhou com dados há algum tempo, quando você pega... A inteligência artificial, ela começa, na verdade, quando você começa a falar de Big Data, né? Quando você vai lá para trás e um conjunto de dados, mas o que é um Big Data? Para que eu vou arrumar tantas informações? E aí você falou sobre inteligência artificial e você falou sobre a questão de análise de dados. O que vocês oferecem para o cliente de fato, de verdade? Porque assim, tudo que eu ouvi de inteligência artificial nas feiras, vamos lá, pelo amor de Deus, a feira da BF é excepcional. Mas caso prático eu não vi nenhum. Ok. E não é por culpa da ABF. Eu tô falando, é por conta de... o mercado precisa se adaptar e vocês estão vindo numa vanguarda, vocês já me falaram algumas coisas. O que de fato vocês oferecem para o franqueado que vai melhorar, que vai poder, de repente, trazer um lucro em 3 meses? Perfeito. Bruno, vamos lá. Ao longo da minha trajetória de 20 anos no empreendedorismo, com algumas empresas, eu passei por alguns problemas crônicos, como qualquer outro empreendedor no país. Alguns deles até solitários, tá? Então, assim, eu tive uma grande vantagem de ter um time. Uhum. Eu fui colocado como CEO da empresa durante 4 anos, vendendo aproximadamente 600 itens, num faturamento quase de 43 milhões de reais no ano 2023 para 2024. Um caos. Te falo que chegava para mim ali o tempo inteiro uma demanda de um setor específico, seja ele logístico, seja ele tributário, seja ele, por exemplo, lá administrativo, né, de fluxo administrativo, operacional também, motorista, carga. Então, impactos que inviabilizam muitas empresas hoje em dia, tá? Uhum. Como fazer isso, né? Como gerir tanta coisa, tanta gente, tanto líder e o tempo todo e tomar decisões assertivas? Porque estar no cargo de CEO de uma empresa, você tem um compromisso de gerir a ponto de dar lucro. E um ano anterior eu tive um problema muito grande, que foi faturar 11 milhões de reais e não ter lucro. Nenhum. Quando apurou o lucro, que eu fiquei um ano apurando, vimos que deixamos tantos por cento, 35%, 37% dentro da logística, em demissões e depois em vários fatores tributários, fiscais. São pontos assim que a gente precisou realmente de uma boa assessoria, de entender e imergir, captar todos esses dados. Foi quando eu entendi a força do Power BI. Quando eu, através de um profissional, amigo, especialista em Power BI, em inteligência de dados, ele me falou: Dani, vamos construir os dashboards, vamos construir os KPIs, vamos construir ali todos os indicadores para que você, da palma da mão ou de uma tela, consiga mensurar antes de uma reunião para tomar uma decisão. Foi quando eu entendi isso, falei, vou construir um dashboard para cada setor. E peguei o setor de compras, construí, esmiucei toda a experiência de 5, 10 anos ali dentro, tudo que eu pedia de pergunta, que eu perguntava a mesma coisa sempre para os meus
colaboradores, eu falei, cara, não preciso ficar perguntando para eles. Eu precisava de uma mesa resolutiva e que eles também vissem onde estão os erros, onde estão os acertos, para que eu interrompesse rapidamente aquela operação, porque se eu não interromper aquela operação, e muitos não interrompem, só vê no final o impacto. Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Então nós criamos uma empresa especialista em dados. E aí, o grande pulo do gato da Chovaral. Hoje, das 23 mil lavanderias do país, 8 delas são de autosserviço. Tá? E as outras que não migrarem para o autosserviço, infelizmente, estão fadadas ao fracasso dentro dos próximos 2 anos. É o que eu enxergo. Tá bom? É o que eu acredito que vai acontecer pela modernidade e pelo que está acontecendo, dessa mudança muito rápida, muito drástica. Não sei se você lembra, quando a minha época, eu tenho 40 anos de idade, nós participamos aqui, daquela migração do analógico para o digital. Então a gente viu e que dentro de, por exemplo, em um ano tinha 2 aparelhos, 3 aparelhos, né? No terceiro ano você já tinha pelo menos umas 10 marcas e tinha pelo menos mais uns 20 modelos e rapidamente foi ficando obsoleto. Sim. Né? Primeiro teclado, depois digital, Depois tela, touch, e aí eu fui para a China várias vezes para trazer, inclusive uma das empresas que eu trabalhei, para trazer esses componentes. Eu ia muito a Shenzhen trazer esses componentes eletrônicos e a gente perdia de uma forma muito rápida os touches. Sim. Então, quem se arriscava e trazia muito daquele modelo específico, no outro mês já perdeu. Defasado. Já ficou defasado, né? E o brasileiro, ele passou a querer o moderno, querer o mais atual. Então, hoje as pessoas já ficam pensando, vai lançar o 17, o iPhone 17, vai lançar o 18, eu já quero mudar o meu, que é o 16 para o 17. Ele nem sabe ainda todas as funções, nunca utilizou todas as funções desse aparelho, ele está querendo ir para o próximo, né? Vamos dizer assim. Então, eu percebi que essas lavanderias todas de autosserviço não entregavam uma gestão. O que elas entregam? Um modelo de negócio. E ao perguntar, né, nesse benchmark muito bem feito, de quase 1 ano e meio, para todos os meus concorrentes ali, analisando, vendo, antes de ir para o mercado, a gente via que a parte de dados ela está largada. Ela está esquartejada dentro de um software de pagamento, dentro de um software aqui de gestão separada financeira. Às vezes numa planilha mal feita. Uma planilha. Às vezes a pessoa ela não tem ali nenhum fluxo interno, não tem processo desenhado. Para entender e controlar. O que eu fiz? Eu criei juntamente com a equipe, né, todas as análises e KPIs que foram necessários para poder tomar decisões em relação à lavanderia. Então, vou te dar um exemplo. Eu consigo ver, dentro do meu DRE projetado, quanto que eu deveria faturar no primeiro mês e quanto que eu estou tendo de resultado já nos primeiros dias. Porque aí tudo interligado, é tudo, né, junto com os PVDs. Ou seja, eu tenho lá uma meta de trazer 20 novos usuários para aquela lavanderia, num ticket médio, por exemplo, lá de R$ 54. Se ele chega a 3 e já é dia 20, eu tenho que tomar uma decisão rápida. É uma ação de marketing, não é? Ou bateu superior. Opa, beleza, é um outro alerta, que essa campanha é uma campanha excepcional, ela tem que ser repetida, inclusive. Então, assim, quanta população que eu tenho naquela região, porque é um negócio bairrista. Então, se eu entro com uma lavanderia onde eu tenho 4 mil prédios e eu preciso de 200 pessoas utilizando um ticket médio de R$ 136 para poder bater um certo faturamento, então automaticamente eu já tenho projetado e eu tenho meus resultados na palma da minha mão aqui através de KPIs, né, estruturados em dashboards. Então hoje a Chovaral eu tenho o prazer de falar e informar que é a única lavanderia hoje do país que entrega toda a ação de marketing de 24 meses casada dentro de um Power BI completo, que além de faturamento eu enxergo dentro desse BI, né? A gente enxerga o dashboard, por exemplo, de análise do cliente, se é homem, se é mulher, se foi casal, qual que é a idade dele, a recorrência. Quanto que a média de faturamento que cada cliente tem. Eu consigo visualizar a recorrência desse meu cliente, quantos clientes novos eu tive semanalmente ou até mesmo diariamente, qual que é o dia da semana que eu tenho maior faturamento, menor faturamento, quais os horários de pico. Então, isso tudo pode possibilitar para a gente estratégias, né? Porque dados é para isso. Para que a gente precisa de dados? Inicialmente, para a gente entender como que está a realidade, né? Ter uma visão real do meu negócio, mas especialmente entender nível de estratégia do que está dando certo e do que está dando errado. Né? Então, quando eu consigo visualizar ali que existem pontos de alerta que precisam ser tratados, e pontos que precisam ser melhor explorados, a gente consegue ter uma visão real. Estratégia de marketing é o nosso ponto-chave também.
Daniel fala muito de dados, eu venho muito da questão de processo de gestão, sempre foi... É a dor do empresário, Sim. é a dor, né, que a gente tem. Agora você me deu clareza, por exemplo, quando você fala que a pessoa fica ali 2 horas e você tem um ambiente auspicioso, um ambiente acolhedor para ela, agora começa a fazer sentido, né? O porquê, por exemplo, de eu ficar na lavanderia. Porque e eu acho que esse é o grande problema, que foi onde eu falei até de novo, pelo amor de Deus, eu gosto muito do Tom, gosto muito do Beto, do Clodoaldo, nada contra. A questão é que a inteligência artificial ela está aí sendo mostrada. A Claro, por exemplo, ela faz a propaganda, agora diz que o ChatGPT é de graça. Uhum. E aí as pessoas acham que a inteligência artificial entrou dentro do teu telefone e você está inteligente artificialmente. Mas como é que eu aplico isso ao meu negócio, que eu acho que é o grande ponto. E quando você traz essa informação, eu acho que eu desconheço até, pelo menos publicamente, já existem várias iniciativas de você trazer essas informações, porque se eu tenho que são mais homens dessa faixa etária, eu crio subprodutos para aquele Exatamente. público. Tem um fator primordial, eu vou até soltar aqui um spoiler de 60 dias de lançamento aí, nós estamos lançando, que é o seu agente inteligente de análise de dados. Pensa que eu tenho um dashboard que está ali projetado, tá? Mas eu sou um empresário que está tocando outro negócio. Por exemplo, eu tenho uma farmácia, ou eu tenho, por exemplo, lá uma hamburgueria, ou eu sou empresário do dia a dia de outro segmento, tá? E de repente eu preciso de um dado importante. Eu preciso saber, por exemplo, quantos clientes novos eles entraram na rede, eles entraram dentro da minha lavanderia nos últimos 3 meses. Ele vai dar um comando no celular, né, ali no WhatsApp, para agente dele, para falar, pode dar um nome para quem quiser, por exemplo, a minha é Larissa. Então eu chamo Larissa, por favor, entre no meu dashboard e extraia para mim, por gentileza, quantos clientes novos eu tive nos últimos 3 meses. Ela vai lá no dashboard, vai capturar aquele pedacinho do dashboard, aquele gráfico, vai trazer para mim no WhatsApp e ele vai mostrar exatamente assim, no mês de fevereiro, você teve 15 clientes novos, no mês de março, 12, e no mês de, por exemplo, abril, 15. E o que é cliente novo? Cliente novo é aquele cliente que não estava cadastrado na base e entrou com um novo CPF dentro do meu PVD, né? Então ele pagou, um novo CPF foi cadastrado, automaticamente ele está ali. Agora eu quero a relação desses novos, porque eu quero fazer uma ação de marketing, eu quero dar um presente para eles de boas-vindas. Ele vai fazer uma relação, trazer... Gente, tecnologia é tudo hoje. Se você não tiver casado com tecnologia, você teria que ter pelo menos uns 10, 15 funcionários. Cada um extraindo um dado para fazer uma campanha. E que não teria nunca. E não teria. Não teria, porque senão inviabilizaria um negócio que hoje relativamente é um negócio barato, pelo tanto de lucro e margem que dá. Tá? Hoje nós estamos falando de um markup de média 200% de markup, uma lucratividade entre 35% e 47%, e em alguns casos chegando a 65% de lucratividade. Líquida. Então, um negócio realmente que tem se destacado dentro do franchise, não, né, como negócio, incontestável, mas no franchise tem sim se destacado muito, porque os números, eles são realmente atrativos. Quando a gente fala de um negócio automatizado, que não tem funcionários, que você não tem encargos trabalhistas, e que roda por si só, e que traz na palma da mão gestão, realmente isso brilha os olhos, né? E são dados reais. Impacto. Seria abusivo, talvez, da minha parte, falar que a gente está diante de por vocês, e imagino que deva ter algumas outras empresas que, de repente, não têm essa tecnologia pela vivência e a experiência de vocês por tantos anos, mas isso seria uma revolução, porque hoje, quando eu converso com algumas pessoas, a principal pergunta que se faz na hora de uma decisão de vou fazer a aquisição de uma franquia tá, legal, bacana o negócio de vocês, mas
vou tentar fazer o meu projeto de lavanderias por si só. Eu vou lançar a Bruno Lavanderia e vou colocar lá. Porque fica difícil de entender, e eu estou falando talvez da maior parte das franquias que a gente tem, dos mais diversos tipos de negócios possíveis, de serviços, de negócios possíveis, de comida a empresa de controle de praga, que possui de franquia. Mas esse talvez seja o argumento definitivo, que assim, eu posso lançar a Bruno franquia, eu vou lá na tua loja, vejo qual é a marca da lavadora, vejo talvez ou pelo cheiro, ou pelo tato, ou por alguma forma qual o insumo, e tento copiar ali o que vocês fazem, mas essa atualização, esse compromisso para que o negócio de vocês dê certo, as 3 de vocês dê certo, daqui a pouco as 10, as 15, essa evolução de background, eu não me preocupar com isso, porque a franquia está se preocupando, isso talvez isso possa ser uma revolução da gente quebrar o gelo de que franquia é o caminho. Sim, Bruno, vamos lá. Algumas coisas têm que ser muito ponderadas quando falamos de sucesso, né? Uma das principais um dos principais pontos a ser colocado é o seguinte: vamos pegar a estatística dos últimos anos, tá? Dos últimos 20 anos do Brasil, 8 a cada 10 negócios que nascem, eles quebram em menos de 2 anos, tá? Por quê? Porque não basta copiar um modelo de negócio e fazer uma cara bonitinha, fazer uma placa muito bacana. É lógico que dentro do marketing existem várias estratégias diferentes. Então hoje até a nossa logomarca comunica com o cliente. Então Chovaral foi pensado há mais de 1 ano e meio atrás. Então se você vê, ele cabe na boca das pessoas, ok? A placa da rua que já indica ali autosserviço, Chovaral, e toda a comunicação visual, todo um trabalho que teve de marca aí dentro. Então, existe um trabalho de até mesmo mensagem subliminar. Uhum. Não é tão simples. Vou montar uma marca e vou colocar Daniel Lavanderias, né? Então, assim, aí já tem um ganho muito grande. São vários profissionais envolvidos pesquisando profundamente para poder criar uma marca. Eu acho que isso aí já é um primeiro ponto de investimento muito alto. Segundo ponto é que a entrega, tá, dessas análises de dados, dessa construção de pontos principais, pulo do gato para fazer faturar, isso vem de uma imersão muito grande de um time de suporte. Então, assim, quando a gente pega um time nosso, interno nosso, de pessoas especializadas em fazer, por exemplo, um marketing local, e entender que ali eu tenho uma academia, como eu vou me comportar com os alunos que saem da academia para eu poder me dar meu flyer. Uhum. Então, entenda que se eu pegar esse aluno entrando, e agora estou dando um segredo para quem quer fazer marketing eficiente, tá? Que eu pego esse aluno entrando, ele pega meu flyer e joga no lixo porque ele tem que ter atividade física dele, correto? E se eu pego ele saindo e indo para casa? Então, a efetividade da leitura da minha mensagem é muito maior. Isso é um ponto. Se eu vou para a porta de uma escola, como eu abordo? Se eu vou para a portaria de um prédio. Então, assim, em cada fase, né, de marketing pré-colocado ali dentro, isso foi pilotado dentro das nossas unidades. Então, nós pilotamos tudo, uma tecnologia nova, uma fechadura, né, um airlock, tudo isso é pilotado dentro da unidade. Então, nós lavamos, nós higienizamos para entender quanto tempo que eu vou precisar para fazer aquilo. Então, o conjunto de processos e fluxos que são colocados dentro de manuais, treinamentos, capacitação, colocado dentro de uma universidade corporativa, colocar isso tudo dentro de um aplicativo que vai trazer todo esse know-how para esse franqueado, isso diminui em pelo menos, eu consigo te falar, 60%, 70% a probabilidade de mortalidade de qualquer negócio. Uhum. Então eu falo que franquia hoje, independente de ser Chovaral ou qualquer outra franquia, ela tem todo esse ganho para as pessoas que nem pensaram às vezes em empreender e tem medo de empreender sozinho, né? Então assim, tudo isso não tem valor. Eu consigo te falar que minha taxa de franquia não paga 1% de tudo que foi feito com carinho e amor para esse franqueado entrar na rede e fazer com que essa marca seja uma marca vencedora. Então, essa entrega
ela continua dia após dia. Eu acho que isso que é o maior ganho do franqueado. Você tem um time que está ali o tempo todo pensando em trazer novidade, em trazer atualizações, isso não tem preço. E a gente fala que o empresário ele é muito solitário, né? Uhum. Ele é muito solitário. Quando você pensa em construir o seu próprio negócio e quando você coloca na balança, do outro lado, uma franqueadora que está o tempo todo buscando atualizações, inovações, buscando tecnologia, eu fico sozinho no meu negócio, no operacional, perdido ali, tentando fazer o meu negócio acontecer, ou eu tenho por trás ali todo um time gigantesco que faz isso acontecer para mim. Então, eu acho que aí também existe um desequilíbrio nessa balança que pondera e faz com que muitas pessoas hoje, que têm, às vezes, o capital de uma vida inteira, falam assim, não, eu prefiro criar o meu negócio ou investir em algo que está consolidado, validado, certificado e que tem várias outras pessoas trabalhando para que isso possa cada vez mais crescer e se concretizar no mercado. E assim, a gente vê no mercado hoje muita gente que acha que a salvação da lavoura é pegar um negócio dele que está quebrado, falido, e franquear. Então hoje são mais de 3 mil marcas no mercado de pessoas prometendo algo que o negócio no primeiro, segundo, terceiro mês já não consegue entregar. Então, muitos franqueados já começam a processar, começam a ter propaganda enganosa. Então, o que eu falo muito hoje, né? Que conseguir entregar de forma muito palpável, inclusive mensurável. A gente vê que por que isso não é uma rotina dentro das franqueadoras, tá? E tem um Power BI de análise que dá pro franqueado dele 24 horas a visão de como está o negócio. É porque se ele começar a ver que o negócio está indo para o outro lado, ele vai ficar muito preocupado e vai gerar uma crise gigantesca na sede da franqueadora. O que nós não nos preocupamos com isso, porque é muito prático. E a gente vê que é muito efetivo. Então, o que a gente espera, às vezes, e protocola conservadoramente para 2 anos, a gente acredita, a gente quer que isso aconteça em 10 meses. Porque eu não vou ter um franqueado, eu vou ter um multifranqueado. Uma pessoa que, às vezes, arriscaria seu capital, né? Hoje, Daniel, as pessoas colocam o seu capital, por exemplo, aí, em investimentos, por exemplo, bolsa de valor, ou eu coloco numa empresa que está sólida. Ok. Hoje, eu tenho aí uma ação que vale uma grana legal, mas nós tivemos crises como Petrobras, como o Oi, que inclusive faliu, como outras, né, ações que as pessoas nunca imaginavam que de uma noite para o dia, como por exemplo aí agora aí nós tivemos as lojas americanas, né, com um escândalo assim, grande, enorme, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo assim, a população, as ações. E aí? É alto risco? É baixo risco? Entendeu? Então, essas avaliações que hoje a gente faz, que investir numa lavanderia de alto serviço, por exemplo, da Chovaral, o seu risco é muito, muito, muito pequeno. Então, assim, não é questão somente de pegar uma máquina, colocar ali dentro, montar minha lavanderia e empreender sozinho. Eu vou te falar, a probabilidade de você quebrar para uma Chovaral que está na sua frente é muito grande, porque existe toda uma expertise por trás disso que não tem precedente, né? Uma relevância que a gente traz, a questão até mesmo a escolha do ponto. Sim. As pessoas acham que não, eu vou colocar aqui, porque aqui passa muita gente, aqui é a área do comércio, tá bacana. Não. Existe uma inteligência por trás disso. Uma inteligência, uma plataforma que te entrega ali a análise de fluxo de pessoas, de quantos moradores verticalizados, qual que é a área do comércio ideal, a sinergia que é importante você ter em relação à sua lavanderia, quais são os comércios que devem estar próximos. Então, isso tudo... Quantidade de moradias, nós temos ali, por exemplo, público por idade. Se é classe A, classe B, classe C. Então, quantos moradores eu tenho por apartamento? Se tem ali um morador, 2 moradores. Qual que é a faixa etária que está ali naquela região que eu estou pretendendo colocar o meu ponto? Isso tudo é extremamente importante e relevante. Bruno, vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo muito claro. Nos ofereceram uma lavanderia de autosserviço num local em Belo Horizonte que o nível de verticalização é gigante, muita gente morando em apartamento e, assim, um nível de conveniência muito bacana também. O pessoal vai para a área de conveniência daquele local para poder comprar as coisas. Então, entendemos que, a grosso modo, visualizando assim, qualquer um compraria aquela lavanderia, né? E a alegação era de que eu comprei para minha esposa... eu era engenheiro, comprei para minha esposa e minha esposa não conseguiu tocar nem administrar. E ela se paga. Ok, analisando o DRE,
né, como bom empreendedor, analisei o DRE e vi que realmente ela se bancava, se pagava. Ela tinha um custo fixo em média de R$ 7.000 e o número de clientes que estavam na loja. Eu perguntei há quanto tempo tem a loja. A loja tem 3 anos. Ok, era de uma marca, e ele já não queria mais, queria passar. E aí eu me interessei muito em relação aos equipamentos, porque a gente não acha equipamento hoje no país, então assim, é bem escasso, tá? Hoje não tá por aí equipamentos, você não vê isso no LX, você não vê gente entregando lavanderia em canais de venda, então é um bom negócio, a gente já sabe disso, mas só se pagava. E eu fiquei sem entender como que um local que teria pelo menos umas 2, 3 mil moradias não teria 200 clientes para fazer um faturamento de 30 mil, que é o que a gente espera hoje. Eu espero hoje que com 200 clientes na minha loja, hoje eu faça um faturamento de R$ 30.000. E aí, analisando com os números friamente, eu fui entender que eu precisava de fazer uma análise mercadológica, um estudo mercadológico naquele local para entender outras questões, como, por exemplo, qual é a idade que as pessoas têm naquele ambiente, né? naquela região. E quando eu fui entender ali, aquela região é uma região mais antiga, de apartamentos muito grandes, onde o público que estava ali era, a maioria, aposentados. E a mídia que ele fazia lá na loja dele era uma mídia para um público jovem. Então esse público jovem estava onde? Estava num outro bairro, ou seja, quem faz a utilização de lavanderia de autosserviço não anda mais do que 500 metros, 1 quilômetro, no máximo, se for a pé, é 5 minutos. Então, assim, olha só, são estudos profundos do negócio que fazem com que você tenha sucesso. Né? E aí identificamos isso falando, cara, é um negócio muito bacana, mas eu não vou, eu tenho minha marca, vou colocar essa unidade nossa próximo, né? Porque ele não vai querer ficar. Ele fechou, depois de 1 mês e meio ele fechou, ele entregou. A gente montou a lavanderia, mas montei a lavanderia numa outra pegada, numa outra filosofia. O que era? Um marketing direcionado para aquele público daquela idade. Com menos de 1 mês e meio, essa lavanderia já estava faturando o dobro do que ele estava com a outra quebrando. Então a gente vê muito isso, que não é questão que o negócio é ruim. É que as pessoas, geralmente, elas montam um negócio e não sabem tracionar, ofertar, e a propaganda é a alma do negócio. Todo mundo fala, meus avós falavam isso comigo, né? A propaganda é a alma do negócio. Naquela época não tinha câmera. Não tinha propaganda, assim, fácil para fazer na palma da mão. E era tudo no boca a boca. Era na indicação, era num panfleto mesmo, era num pedaço de papel. Era no jornal, na revista. Então hoje a gente explora realmente pontos fantásticos. E sobre isso que você está falando, é interessante porque tem um corte que é clássico do Pablo Marçal, que ele fala o seguinte, ele não me pergunte por quê, mas eu gravo o mesmo vídeo com a mesma mensagem com 200 vezes. Eu gravo com a blusa azul, com a vermelha, com a amarela, com isso, com aquilo. Eu começo com uma entonação mais profunda, uma entonação mais forte, uma entonação mais agradável. É a mesma mensagem sendo passada por várias vezes. E a gente tem com isso, de novo, nesse processo de revolução que a gente vem acontecendo e as pessoas acham que estão preparadas, e aí eu vou me colocar, eu não estou preparado totalmente para o que está por vir. Às vezes, na pressa, a gente acaba que faz uma propaganda genérica para todo mundo, quando a internet proporciona isso e a China está dando um banho no negócio, e o mercado brasileiro precisa se ajustar, porque os conceitos chineses de live shop, de diversos itens estão chegando com muita força. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz, se eu não me engano, ontem para 3 amigos meus, donos de franqueadores, de franquias, porque ontem já tinha sido acontecido, e você tocou nesse ponto sobre que vocês fazem uma análise profunda do cliente. Sim. Minha primeira pergunta é, todo mundo, qualquer pessoa pode ser um franqueado da Chuvaral? Não. Hoje a gente nós temos um crivo. Um perfil. De um perfil, né? De um perfil. Na verdade, são vários perfis que a gente aprova, mas existem alguns perfis que não vão comunicar com a marca. Né? A marca é uma marca que nós construímos para poder proporcionar para o cliente uma atenção mínima que seja, mesmo sendo autosserviço. Eu preciso que esse franqueado tenha, no mínimo, uma tendência a gostar de dados,
a gostar de faturar com o pé no chão, a gostar de construir, né? Porque existe além de colocar uma lavanderia ali dentro, nós vamos ter que estar junto o tempo inteiro, entendendo qual que é a cultura local. Então, se eu montar hoje uma lavanderia no Pará, eu preciso de uma atenção, por isso que minha taxa de franquia hoje é irrisória, diante do tanto que a gente vai se empenhar, né, para fazer a marca dar certo. Né? Então, assim, eu preciso muito, vou montar em Goiânia, né? Minha esposa é de Goiânia. Então, ela tem uma característica de povo muito similar ao mineiro, mas tem suas peculiaridades. Então, hoje, quando a gente monta primeiro em Minas, e dizem que o que dá certo em Minas dá certo no país inteiro, por essas características, né, de ter que ser realmente diferenciado, de ter que ter referência. Né? O povo mineiro, ele tem essa você é filho de quem? Quem que é? Você é de qual família? A indicação é muito mais importante. É muito importante. Então, a gente acredita muito que nesse modelo que nós estamos criando hoje, alguns perfis de gestão não vão caber. Então, principalmente nessa tensão da loja estar limpa, de entender que eu tenho que fazer um marketing, às vezes, para um público que eu não me comunico com aquele público. Entendeu? Então, assim, a gente faz toda uma análise de perfil para fazer com que esse franqueado entre na rede. Falamos não para muitos já, porque a gente entende que até mesmo outros negócios que ele tem não tem sinergia com a marca. Então, às vezes, ele tem um negócio que impede com que ele represente aquela marca, sabe? Então, assim, muita gente não entende isso. Então, por exemplo, a Porsche recentemente teve, né, alguns comportamentos fazendo com que o público dele fosse reajustado, porque o carro estava saindo, por exemplo, numa propaganda que não cabia com o público que ele queria vender o carro. Né? Então, você vê muito isso, que as marcas hoje estão se preocupando com isso, né? Então, assim, mesmo que não sejamos grandes ainda no mercado, e acreditamos que isso faz parte de um planejamento, faz parte de anos de construção, mas isso é um processo de cultura importante. Sim, existem, isso que eu ia pontuar agora. Existem valores que a gente não abre mão. Então, a questão de pessoas que estejam envolvidas com a gestão, que estejam envolvidas com o que a marca quer transmitir. E isso é primordial para que o negócio aconteça da forma como a gente espera. Então, pessoas imbuídas, claro que não precisam ser naturalmente empreendedoras, porque esse percurso a gente está lado a lado, então ensinar essas pessoas a empreenderem é da nossa natureza, mas buscar pessoas que tenham sinergia com a forma, nossa cultura de trabalhar, isso é primordial e a gente avalia isso muito profundamente. Então, uma entrevista é feita com esse franqueado, entender se o negócio é familiar, se o negócio... Não, eu sou um grande investidor, quero ser multifranqueado. Isso tudo a gente tem que buscar entender para que realmente o sucesso dele venha a acontecer. Vai ficar alguém à frente do negócio? Não, eu sou só um investidor, eu vou colocar e depois eu vou só olhar meu número e tá tudo certo. A gente tem visto muitas franqueadoras, né, que atuam no ramo de lavanderia de autosserviço, que tiveram um crescimento muito grande nos últimos anos, e a gente percebeu que existe, às vezes, não vou falar desleixo, né, mas que existem algumas lojas que estão assim, desassistidas, e às vezes essa escolha, né, esse cuidado, esse zelo, que na hora de escolher o franqueado foi desapercebido. Mas tem um ponto, acho que tem um público que eu gostaria de destacar, você me perguntou sobre público, e eu acho que tem um público muito, muito bacana chegando, que são de pais que têm negócios, onde os filhos não querem estar dentro dos negócios dos pais, mas querem empreender. E esses pais estão levando esses filhos para a feira para ver algum negócio que ele possa estar por trás, auxiliando e ensinando, por exemplo, como gerir o dinheiro pessoal do lucro. Né? Então, ele precisa de um negócio que dê lucro. E com menos esforço, que é o caso mais prático, que é o caso da lavanderia de autosserviço, Chovaral, aqui eu falo que é um negócio muito prático. E esse pai consegue, vendo os números, ensinar para o filho uma gestão. E aí ele consegue ver o todo, consegue ver a parte de marketing, consegue ver a parte de logística, porque eu tenho, por exemplo, que ter um insumo mínimo ali para poder alimentar essa que nossa não chega por robô. Que não chega por robô, exatamente.
que ele tem que contratar pelo menos uma pessoa, através de um aplicativo que seja, para limpar a loja ou fazer uma parceria local ali, para poder ir lá limpar a loja, pode ser à distância mesmo, dentro do aplicativo. Hoje tem vários aplicativos hoje que faz faxina, né, que faz limpeza. E o principal é que o pai consegue levar para esse filho agora, ó, você teve tanto de lucro, o que você vai fazer? Você vai guardar para reinvestir em outra, ou você vai, parte dela, investir no seu lazer, parte no seu estudo, parte na compra de um apartamento. Então isso é muito bacana, estou vendo muito esse público chegando e apoio muito e a experiência desse pai empreendedor e nossa junto, acredito que vai agregar bastante e esse jovem vai conseguir chegar num nível de maturidade interessante, porque muitos se decepcionam ao já entrar de cara num negócio que não deu certo e depois ele para de empreender. E a gente precisa de um Brasil hoje mais empreendedor. A gente precisa que esses jovens participem de algo realmente relevante e que, além de ter um propósito, dê lucro. Tá, ok? Porque nós não somos um ONG, né? Nós somos uma lavanderia de autosserviço. Tem que dar lucro. Isso é importante. E outro público muito importante, muito legal, é de público que marido e mulher quer ter filho. E geralmente elas abandonam porque é difícil, depois que já tem um filho ali recém-nascido, que carece de uma atenção, né? Que carece de... Cara, tem hora que vale muito mais você encaminhar seu filho para uma vida de retidão com Deus, né? De ser uma pessoa do bem, que vai realmente estudar e ter um futuro. E isso vai muito da presença do pai e da mãe dentro do lar. E ela larga geralmente o emprego para cuidar do filho, ok? Ou às vezes acontece algum imprevisto na família, com os filhos. E ela tem uma lavanderia de autosserviço, assim, fantástico para poder realmente ter uma renda e de dedicar o mínimo possível. Ela pode descer com o filho lá para ver como é que está a situação da lavanderia. Não é? Esse é um público muito bacana, de casais também, jovens que querem empreender juntos. Então, eu acredito que tem muito um propósito também nosso, que vem de mim e de minha esposa, que ao longo desses últimos 8, 9 anos a gente deslanchou quando entendemos o que é empreender em casal. Sabe? E absorver todas as habilidades dela e as minhas habilidades e fazer disso um propósito familiar. Então, nosso filho vê isso no nosso lar, provavelmente ele vai ser um empreendedor no futuro, né? É o que nós já colocamos e plantamos dentro da nossa casa. Então, eu vejo esse público vindo muito forte. Vejo também um público de autônomos que trabalham dia e noite com 2, 3, 4 empregos, prestando serviço para várias pessoas, e vai chegar uma hora que ele cansa. Vai chegar uma hora que esse empreendedor, ele depende dele próprio, saúde, pode afetar qualquer um, inclusive burnout, estresse. Então, quando ele tem essa grana que ele juntou, porque quem trabalha ganha, né, e a filosofia é essa, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, então eles trabalham, juntam essa grana e depois eles querem colocar geralmente numa franquia. Então a gente vê muito esse público vindo também, muitos dos meus franqueados já são assim, eu sou arquiteto, sou engenheiro, sou médico. Então vai chegar uma hora da vida que as pessoas precisam de ter pelo menos algo que seja lucrativo e que coloque dinheiro na mesa, porque a gente sabe muito bem que não dá para viver hoje uma aposentadoria, né? Que de repente nem vai existir daqui a uns anos. Exatamente. Né? Criar a segurança de uma previdência. Eu vou já falar sobre esse ponto que você já levantou a bola para mim, sobre a questão de casais empreendendo juntos, mas eu quero te falar o porquê que eu te falei de perfil. Eu acho muito interessante essa questão de... Interessante, acho que é muito pouco para o que precisa ser. Dessa responsabilidade de você ter uma consciência do público que você quer atender. Ou do público que você quer ter perto de você. Né? No meu caso aqui é o público que eu quero receber aqui dentro. Eu mudei, inclusive, de local e um dos motivos foi isso, porque eu estava dentro de um shopping ultra seguro, que é em frente ao Península, só que era loja. E aí qualquer um podia bater na minha porta. E eu queria dar um pouco mais de seletividade ao meu produto, porque estúdio, um dos meus negócios é o estúdio, diria que seria a ponta de entrada, a porta de entrada para que eu possa receber clientes e qualificá-lo para outros pontos, mas eu quero selecionar quem entra na minha mesa. E eu não quero ser uma loja que qualquer um bate lá na porta e visita. Não, eu quero poder selecionar. E a gente tem trabalhado com o processo de cada vez ser um pouco mais criterioso, porque
a energia que se circula aqui dentro, isso tudo influencia, né? Mas eu comecei a pergunta anteriormente falando sobre que eu conversei com 3 outros amigos e hoje a gente vive sobre a perspectiva do lucro a qualquer custo. E essa perspectiva do lucro a qualquer custo faz com que muitas franquias, inclusive, larga o dedo, contrata um diretor de expansão ou bota te coloca na rua para poder pegar e sentar o dedo e colocar franquia, a torto e a direito e não se preocupa com a coisa. E aí eu vou citar um caso que ontem que aconteceu, de uma grande rede de franquias do Brasil que se descobre que 98 franquias dela era utilizado pelo PCC para fazer lavagem de dinheiro. E aí quando eu leio essa notícia ontem, olha, vamos lá, a empresa em questão não tem absolutamente nada, né? Espero, né? Tô fazendo aqui uma defesa prévia, não existe ela não vendeu, ela não bateu lá no comando, não sei como é que se chama, mas não bateu lá para, olha, isso aqui é um bom negócio para que você possa fazer lavagem de dinheiro. Mas eu identifico com muita clareza e com os 3 que eu conversei ontem, eu não identifiquei em nenhum dos 3 amigos, pessoas muito próximas, que eu já tenho relacionamento comercial, inclusive, não identifiquei uma preocupação que eu acho que, em virtude do que aconteceu ontem, vai precisar de acontecer, ou deveria acontecer a partir de agora, e aí é onde eu vou levar minha pergunta para a Chovaral, no sentido de um compliance com relação à pessoa. Porque o meu CPF pode estar limpo, mas um simples compliance resolve. E aí eu cito um exemplo meu que eu citei ontem para tentar extrair a resposta que eu queria e não consegui extrair essa resposta, que foi: eu já criei um banco digital. Eu tenho um banco digital, uma fintech minha. Uhum. E foi muito interessante o processo. A empresa era inclusive de Goiás, a empresa que fez toda a parte de operacionalização do negócio. Uhum. Assinei o contrato, já sabia quanto que eu ia gastar inicialmente, já sabia que eu não seria um banco digital, eu seria uma fintech ancorada dentro de um banco. E quando eu assinei o contrato, eu falei assim: agora eu sou dono de um banco. Agora a gente vai começar um processo que é um processo de varredura da sua vida. E, de repente, a gente tem aqueles softwarezinhos de monitoramento de CPF, começa a apontar. Até meu pai foi varrido, meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, de visualizar alguma coisa ali, para ver se não existe movimentos. Sim. É possível que, mesmo com todo esse cuidado, quem quer fazer o mal sempre arruma uma brecha, claro, né? Mas, na minha pergunta que eu fiz para 3 franqueadoras, né? 3 donos de franquias, eu falei o seguinte, eu falei assim: existe algum processo de fato, né? Não é você ter um advogado e montar é um processo de varredura, porque para você comprar para você adquirir um cartão de crédito, você entra num site, preenche uma proposta, e aí você tem 3 alternativas ali. Não podemos te oferecer. Seu processo foi encaminhado para o banco, para uma análise mais profunda, você tem limite pré-aprovado, né? Existe já pré-requisitos, pré-amarras, pré-critérios já que se estabelecem para isso. E na hora que chega para o banco faz lá uma varredura. Eu acho que isso, a partir de ontem, vai ter que ser algo, né, implantado ou muito mais criterioso, porque a gente vive num país que as pessoas são muito criativas para fazer o mal. Sim. Né? O que vocês pensam sobre isso? O que acontece? Dentro da cultura, né, que nós já pré-estabelecemos, de um fluxo de documentação dentro da empresa, acho que o primeiro ponto principal é por quem
que a franquia, a marca foi formatada, tá? Então, assim, nós temos hoje o prazer de falar que nós somos formatados pelo grupo RZD, né, que tem hoje, né, compõe hoje o braço jurídico da ABF. Acho que isso pra gente dá uma chancela muito bacana. A gente paga, né, nós pagamos uma consultoria jurídica específica do franchise para poder fazer essa análise documental toda para aceitar esse franqueado dentro da rede. E antes inclusive, disso acontecer, nós temos uma ficha de pré-qualificação. E isso, inclusive, foi uma exigência da RZD que nos assessorou nisso tudo, para que a gente já comece a identificar pontos ali que fazem com que a gente dê um ok ou não para esse franqueado entrar na rede. Lógico, assim como em uma casa ou em comércio, né, a gente faz cercas para que não entrem ou não adentrem, todo mundo está sujeito ao que adentre alguém. Mas ao identificar, eu acho que a franqueadora é que tem que tomar todas as suas providências imediatamente. Então, nós temos esse crivo aqui. Por isso que o acompanhamento da franqueadora é essencial. Porque se eu estou lado a lado com o empreendedor, o tempo todo, enxergando qual que é o interesse dele em marketing, em, por exemplo, lá uma ação local, na leitura de um DRE, por exemplo, que nós temos hoje um profissional que vai ler todos os dashboards financeiros e acompanhamento do DRE juntamente com ele uma vez no mês, que é geralmente ali no fechamento do mês, entre o dia 30 e dia 1º, entre o dia 30 e o dia 5, você consegue identificar se ele tem expertise, se ele não tem expertise, se ele está ali, se ele realmente é o dono, se ele não é o dono, se ele tem... nessa ficha de pré-qualificação, inclusive a gente pergunta qual é a origem do dinheiro dele. Por exemplo, tem gente que ganha uma herança, então é facilmente rastreável isso, entendeu? Tem gente que teve outros negócios e construiu esse patrimônio. Sim. Agora, chega um jovem de 20 anos de idade que não herdou, e que de repente o dinheiro apareceu na conta, isso já é um ponto de alerta que a gente faz e a gente comunica isso imediatamente à nossa junta de advogados para poder fazer essa varredura, e eles têm outros mecanismos e reprova a ficha. Então, nós já tivemos 2 ou 3 fichas reprovadas, inclusive porque é o seguinte, hoje a gente sabe que tem um público jovem ganhando dinheiro hoje muito no tigrinho da vida. Né, no tigrinho. Então, assim, não entra. E vou te falar que é complexo. É complexo, né? Mas existem influencers, hoje mesmo jovens, meninos de 14 anos hoje, já empreendedores. Nós temos hoje influencers de 14 anos, gente, que ganha um bom dinheiro e que já está querendo vir para o lado dos franchises. Sejam bem-vindos todos eles. Venham aprender com a Chovaral. Então, eu acho que a ficha de qualificação, quando você coloca ali e determina e pergunta para a pessoa qual que é a fonte de renda, qual que é a profissão, e você vê de cara ali dados que às vezes são inconsistentes, escusos, isso já te dá um alerta, né? E durante o processo, não, vamos aceitar esse franqueado, mas durante o processo da operação acontecendo, as auditorias que estão previstas em contrato, que a franqueadora tem a obrigação de fazer, as auditorias, tanto fiscais, contábeis, como também uma vistoria, uma visita periódica e acompanhamento com esse franqueado, faz com que a gente visualize certos pontos de alerta que falam, não, peraí, que tem algo de errado aqui que está acontecendo. Mas isso que você falou é predominante e a gente vê muito isso acontecer. Que eu volto a falar novamente, o crescimento, às vezes, muito grande, a pessoa, às vezes, está muito preocupada só em crescer. Contrata, às vezes, uma aceleradora que não faz um filtro muito adequado desse franqueado que está entrando, quer bater meta. E você colocou não tem a cultura, não tem o valor. Você fatura 10 milhões e você não tem lucro. Isso. Então, existe isso, a gente vê isso muito acontecer no mundo do franchise, mas a Chovaral, ela tem uma identidade muito diferente. Nós nascemos de valores familiares, de princípios, que isso são inegociáveis. Crescer devagar e consistente. Essa é a filosofia Chovaral. Eu acho que faz isso com que a gente perpetue no mercado. Se manter no mercado é necessário que isso aconteça. Eu tenho mais umas 255 perguntas aqui, né? E a gente vai ter que estender. E eu vou fazer um pedido que a gente estenda isso no formato que a gente trouxe no primeiro episódio, que é o que eu gosto de fazer, que é cozinhando, né? Já que vocês abriram uma oportunidade lá.
eu queria estender Está a conversa lá com vocês para conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre o que vocês estão construindo. E eu vou fazer o gancho para a minha primeira pergunta que vai ser lá, que é quando eu converso, todas as vezes que eu tive a oportunidade aqui, e já tive algumas, de conversar com marido e mulher na mesa, eu fico muito feliz porque eu trabalho há 11 anos com a minha mulher, e as palavras que você colocou antes lá, né, quando a gente estava fazendo a nossa conversa, são as palavras que eu sempre falo para ela. É muito difícil, tem vezes que dá vontade de trancar ela aqui no estúdio ou dela, e da mesma ou forma. dela Eu tenho certeza que ela tem mais vontade do verdadeira. que... muito... Mas é muito difícil trabalhar com família, né? É muito difícil você conseguir atender as expectativas dela, ou ainda que você não atenda todas as expectativas, que você respeite o espaço dela, que você em todo momento você tem um perfil, ela tem um outro, é bem fácil de fazer a leitura de personalidade, você mais dentro, você é mais fora, então assim, a que vocês atribuem essa capacidade de já estarem há 9 anos juntos? Porque, e essa pergunta, eu não estou fugindo, não estou indo para um lado pessoal, não. Essa pergunta é porque isso fala muito sobre o negócio, sim, inclusive. Sim. Né? Estar 9 anos com a mesma pessoa, no meu caso, eu completei 11 anos há 2 semanas atrás. Estar há 11 anos com a mesma pessoa e a despeito de divergências, a convergência ser o principal e fazer com que nós consigamos insistir diariamente, né, dentro de um mesmo propósito, porque temos vontades diferentes em alguns momentos, temos objetivos e discordamos algumas vezes das atitudes, mas mesmo assim a gente continua, a gente dá o braço a torcer, ou a gente cede para que a gente possa ganhar ali na frente. Me fala um pouquinho sobre esse ponto, que esse já é até o gancho para a gente poder começar o nosso frango quiabo, é isso que você lá? Frango quiabo e angu. Opa! No fogão a lenha. Deixa eu fazer minha parte aqui. Eu acho que quem tem que te responder é a Ellen. Vamos lá. Acho que começa por ela e termina por mim. Algumas fases da vida a gente entende que eu vou primeiro, e em outras fases eu entendo que a minha esposa vai primeiro. Então agora eu acredito que ela vai primeiro. Eu poderia enumerar milhares de características e posicionamentos que nós temos que fazem com que isso se perpetue e que hoje a gente permaneça insistindo, né? Porque eu acredito que relacionamento é diário, né? É uma construção diária, né? Mas uma das características principais que o Daniel tem e que fez com que a gente permanecesse construindo, trabalhando junto, vivendo junto, é comunicação. O Daniel tem esse perfil de tudo que a gente faz, a gente conversa. Tudo é conversado. E isso é uma construção que só a maturidade, e não só maturidade de relacionamento, mas de idade, faz com que a gente adquira. Então, eu acredito que a comunicação que a gente tem, que é muito clara, o Daniel, ele é sempre da verdade. Pode ser que vá te doer, mas ele prefere te falar do que deixar nas entrelinhas. Então, a gente sempre teve uma comunicação muito aberta. Isso fez com que a gente pudesse entender que o que eu estou te falando aqui, Ellen, ou o que eu estou te falando aqui, Daniel, tem a ver com o nosso trabalho, não tem a ver com o Daniel esposo. E separar esses papéis, ele é extremamente necessário. Então, quando a gente está, às vezes, na empresa e tem um embate em relação a negócios, a gente sabe separar que eu estou falando com o Daniel, diretor de compras, e eu estou falando com Ellen, diretora de processos administrativos. Então, a gente separa muito bem essas coisas. E como nós temos perfis muito diferentes em alguns aspectos, em outros até um pouco semelhantes, eu percebo que
durante muito tempo as pessoas falam que são o bagaço da laranja, que a laranja tem que se encaixar. Não, é a tampa e a panela mesmo, gente. Porque a gente tem que se encaixar naquilo que a gente tem de habilidade e potencialidade e o que o outro tem. E não um tentar ofuscar o outro. Eu acho que isso é uma outra característica que faz com que os casais deem muito certo na hora de empreender juntos. É entender o que eu tenho de potencialidade e o Daniel enxerga isso muito bem e fala, vai porque você é muito boa e você é melhor em fazer isso. E eu, ao mesmo tempo, falar, amor, você é muito bom nisso, eu quero que você se destaque nisso. E ancorar o outro nesse sentido. Eu acho que isso também é uma outra característica que a gente também tem muito positiva. Eu acho que o que eu posso destacar um pouquinho mais seria isso. Vou deixar de falar um pouquinho mais. Vamos lá. É um pouco complexo porque ela falou uma coisa muito importante, que é a questão da maturidade, né? Eu acho que à medida que você vai construindo, quebrando, tendo sucesso, passando por fases como não ter um filho, aí você tem um filho, aí quando você tem o seu filho, e os seus, às vezes, colaboradores, muitos deles vão ser seus filhos também, outros vão ser irmãos, e outros até colaboradores serão pais. Então, eu acho que essa tranquilidade de vivenciar os processos, entendendo que em alguns momentos a gente tem que estar num papel diferente, eu acho que isso é primordial. Dentro da minha equipe, eu sempre gostei de... Cara, você quer fazer uma entrevista de emprego em outro lugar porque você teve uma oportunidade melhor? Não precisa me enganar. Não precisa falar que eu vou por exemplo, eu estou um médico e às vezes arrumar um atestado falso para colocar dentro da empresa. Não, chega para mim e fala, Dani, eu tenho uma oportunidade aqui, porque às vezes eu tô aqui, mas eu nasci para outra coisa, eu sinto que eu gostaria de estar em outro lugar. E surgiu para mim uma oportunidade aqui de uma entrevista de emprego, nessa empresa tal. O que eu fazia? Eu ligava para a empresa tal e falava, cara, contrata essa pessoa porque ela é incrível, sabe? E isso foi fazendo com que hoje, graças a Deus, nós temos aqui 20 anos de empresa e eu nunca tive uma causa judicial na minha empresa. Eu não tenho uma ação judicial. Eu já cheguei a ter 56 funcionários na empresa. Que também permaneceram comigo outros líderes, né? Eu tenho minha equipe, eu acredito que eu não posso vender água no sinal, vou levar minha equipe comigo. E é isso, construir um time é difícil, mas quando você aprende como construir um time de valor e colocar as pessoas... porque quando a gente tem uma empresa para ter dignidade. Pelo menos eu construí uma empresa para ter dignidade de vida, dignidade para meus filhos. Então você também tem que pensar que as pessoas que estão com você também tem que ter dignidade à medida que o negócio cresce. Então, acho que é isso que é o ponto principal. E em relação à esposa, que eu venho agregar tudo, eu pego tudo isso, coloco dentro de um liquidificador, bato bastante, remoo bastante, falo assim, agora, como que eu vou valorizar, por exemplo, minha empresa hoje tem 99, não, 100%, né? Não, 99, eu tenho o Bruno lá. Eu tenho o Bruno, não posso tirar eles aí, né? 98% da minha empresa hoje são mulheres. E muita gente não contrata mulher, porque mulher engravida, porque mulher... Pelo contrário, tem uma grávida na minha empresa hoje que não vai ser padrinho do filho. Então, a gente acredita que... Ela tem 5 anos que está comigo e eu acredito que vai ficar 20 anos ali. A gente está construindo coisas muito bacanas. Então, eu acredito muito que entender e usar o chapéu correto na hora certa, sabe? Dar uma atenção especial, chamar o time para um propósito... E a gente coloca uma meta, mas se a gente não bater a meta, tem que dizer só por que não bater uma meta, mas todo mundo é humano, todo mundo falha, cada dia ela tá com um humor diferente, tem dia que ela tá com um humor diferente, tem dia que ela tá com uma tensão pré-menstrual, tem dia que ela tá... Eu conheço, então dia a dia, se o homem não atenta a entender a fisiologia da mulher, entendeu? Da questão do filho, chega em casa cansado, tem que dar atenção pro filho, meu filho tem 4 anos, ele quer brincar, papai, vamos jogar videogame, mamãe, me dá essa atenção. Então, assim, tem todo um contexto que a gente tem que equilibrar. Então, eu acredito que é equilibrar e reconhecer todo o esforço que elas fazem. Porque além de empresária, ela é mãe, ela é doméstica, ela tem todas as atividades ali dentro. E se eu não ajudar, a coisa complica, né? Então, eu acredito que hoje o homem tem tido mais consciência dessas questões, porque antigamente o homem era muito caçador. Ele ia buscar, ele era o provedor, e hoje não. Hoje a mulher, ela é
parte Coparticipativa. do sucesso da casa, geralmente ela tem o emprego dela, e se hoje, a gente não pode, o homem moderno não pode hoje mais usar dessa questão de ser o provedor para poder, às vezes, colocar outras coisas no meio do caminho, ofuscar algumas coisas no meio do caminho. Por exemplo, eu tenho parentes, né? Vou colocar próximo da família, que a gente entendia que o homem saía para trabalhar e a mulher ficava dentro de casa, ela não podia tirar uma carteira de motorista, ela não podia ver o mundo, porque se ela enxergasse o mundo, ela não ia aceitar certas coisas que acontecem. Então, o homem tem que ser muito mais homem hoje para poder contribuir com algo diferente que seja o dinheiro. Então, não é o dinheiro hoje que vai fazer com que você seja um bom pai ou um bom marido. E as mulheres não precisam mais se sujeitar a isso. Então, nós temos que agregar em outras coisas. Em atenção, em carinho, em cumplicidade, em construção e propósito. Se os homens entenderem isso para trabalhar com as esposas, que nós temos... Sem deixar de ser o nosso Sem de ser o marido, entendeu? Porque também são nossa papéis força, diferentes. nosso escudo e nossa fortaleza. Exatamente. Que é isso que faz com que um casamento sólido Características diferentes, né? Nós temos... Para abrir o pote ela abria o pote da azeitona. Quando eu conheci a Ellen, há 9 anos atrás, morava sozinha em Brasília. Sempre foi ela muito de Goiânia independente, né? Eu cheguei na casa dela, ela estava trocando a lâmpada do banheiro e também estava lá abrindo a azeitona para me servir. Eu falei, peraí. A azeitona eu abro, aí faz aquela técnicazinha, abre, o cara ficava lá com a faca abrindo, eu, calma aqui, ó, faz assim, abri a azeitona e a lâmpada eu troco. Porque eu acredito que eu possa fazer isso ali. Né? Não é que você não possa fazer, você pode fazer. Ela pode fazer tudo que eu posso fazer, ela pode fazer. Mas tem coisas que existe um esforço maior e que a genética me trouxe uma habilidade diferente, né? Eu tenho um músculo muito mais trabalhado para fazer isso. E eu acredito que aí não tem... Eu sou melhor ou pior do que ela, porque eu faço isso. Esse trabalho é braçal. E aí a força maior dessas mulheres, que eu tenho aprendido muito com ela, é aqui dentro. É a mente. Elas fazem várias coisas. Elas pensam 5 coisas ao mesmo tempo. Pensei em uma, e às vezes faltando, né? Então elas complementam muito a gente como sendo fortaleza da casa. Eu acho que a Bíblia fala assim que a mulher sábia edifica o seu lar, né? E graças a Deus, Deus colocou uma pessoa que edifica o nosso lar aqui e que faz com que tudo que eu ponha a mão prospere. É isso que eu tenho que falar. Muito obrigado por essa parte 1. Eu acho que assim... para você que está procurando uma franquia, ou procurando um negócio, ou pensando em dar um novo rumo à sua carreira profissional, eu acho que essa última parte aqui é uma das partes mais importantes, porque eu acho que são os japoneses que fazem dessa forma, né? Antes deles desenvolverem negócios, eles precisam conhecer os donos, quem está por trás. Porque é isso daqui que faz a garantia de eu pegar e aportar. Você falou a partir de R$218 mil, né? Eu vou colocar R$218 mil num negócio que existe um cuidado em todos os aspectos para que o meu dinheiro de sobra, independente daquilo que seja, ele vai estar sendo aplicado, né, por pessoas responsáveis o suficiente em todas as etapas, inclusive a etapa de casa, que eu acho que o compliance está respondido com essas respostas. Eu acho que a garantia que vai existir processos evolutivos na empresa está respondido dessa forma. Quando você está trocando a luz e está cuidando do pote da azeitona. Então, isso talvez deveria estar no cofre de vocês. Fica a dica. Muito obrigado pela participação. Eu não falei no início, mas eu falo agora no final. Eu espero de verdade que uma das palavras... esse episódio, excepcionalmente, vai sair hoje mesmo. Geralmente eu gravo, é um episódio gravado. Eu geralmente gravo e boto numa semana depois, mas esse episódio vai sair hoje. E no minuto 48 tem um corte que eu vou soltar aqui, que você dá uma chave que eu acho que vai virar a vida de muita gente. Me fez muito bem. Daqui a pouquinho vai estar no ar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito. Gratidão mesmo. E até daqui a 1 ou 2 semanas que eu vou estar lá. Te espero lá, será um prazer muito grande. Vamos fazer para ele o frango quiabo. Meu pai mora conosco num sítio, numa área do sítio. E ele vai acender o fogão a lenha e eu vou cozinhar o frango quiabo. E a gente vai gravar tudo isso, começando. Vambora. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Curta, compartilha, encaminha, nem que seja um trecho para alguém que você acha que precisa ouvir isso. Se possível, contrate o Chovaral. Se não, que ela aprenda um pouco mais sobre franquias, sobre esse universo de franchising, para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva. Mas dá uma olhada no site deles, dá uma olhada no perfil deles, que é um negócio que consistência possui. O tempo vai mostrar o quão bom é um negócio, mas consistência possui. Um abraço.